Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Maia, sou engenheiro civil, técnico em transações imobiliárias, com mais de 15 anos de experiência em negócios imobiliários e nesse mercado tão promissor. Primeiro quero agradecer pela sua presença aqui no nosso canal e você é o nosso convidado para conversarmos sobre benfeitorias e accessões. Tudo o que você precisa saber sobre esses dois importantes conceitos jurídicos e seus efeitos nos contratos imobiliários. Fique conosco. Nesse material que preparei exclusivamente para você, da nossa audiência, no item benfeitorias, está destacado que as benfeitorias, são incluídas na classe de coisas acessórias, e você brevemente entenderá por quê. São conceituadas como obras ou despesas feitas de uma coisa para conservá-la como benfeitorias necessárias, melhorá-la, benfeitorias úteis, ou embelezá-la, as benfeitorias voluptuárias. As benfeitorias são sempre atribuídas à ação humana. As benfeitorias têm uma súmula vinculante vigente no STJ, a 335, que diz que, nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e o direito de retenção. Recentemente, repercutiu na mídia um entendimento desta Suprema Corte, dando validade a uma pretensão de ação revisional de um proprietário que entendeu válido rever o valor da locação, já que, sendo ele proprietário do terreno e sendo edificados pelo locatário, accessões neste imóvel que serão, na verdade, indenizadas no decorrer do tempo, esse locador entendeu que ele poderia pleitear ação revisional para majorar o valor dessa locação. E o STJ entendeu que ele sim faz jus a essa majoração. E isso aí repercutiu, como disse, muito no mercado, e você entenderá por que mais adiante. Passando às acessões, que estas podem ser naturais ou artificiais, objetos de ação humana, essas acessões naturais. Essas últimas são objeto do nosso estudo, mais especificamente as elencadas no artigo 1248, inciso 5º do Código Civil, que são as plantações ou construções, como disse no slide anterior, que é objeto de um recente entendimento do STJ. A accessão, diferentemente das benfeitorias, é modalidade de aquisição de propriedade. O assunto está esquentando e se tornando extremamente sério. De partida, é aplicável o princípio de que o acessório segue o principal, do latim superficies solo crede. Desse conceito, que o acessório segue a coisa principal, fica entendido aí a partir do artigo 1253 e seguintes do Código Civil, que o proprietário do terreno de boa-fé, o que for incorporado ao terreno deste proprietário, presume-se feito às suas custas. Você verá adiante. No caso que foi repercutido pelo STJ, o locatário, não o proprietário do terreno, fez as obras. Mas como essas obras serão indenizadas ao longo do contrato de locação, a Suprema Corte entendeu que esse proprietário poderia sim usufruir os frutos, desta locação. Na verdade, a letra da lei do que disse no slide anterior
é o artigo 1253 do Código Civil, que coloca que toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa até que se prove o contrário. Estou aí bem de memória aí na letra da lei. As seções, vale lembrar que a boa-fé objetiva e a vedação do enriquecimento sem causa são dois dos principais norteadores das nossas leis e ordenamento jurídico. Aqui cabe uma pausa para discutirmos a respeito. Pois, caso o proprietário do terreno, do imóvel, não é? Porque o terreno pode ter parte edificada e parte em terreno nu, ainda possível de acessões, né? Devido aí ao fator de aproveitamento do terreno. Caso, veremos adiante, essas acessões não sejam feitas pelo proprietário, elas são passíveis de indenização? Fica a pergunta, acompanhe conosco esse material feito exclusivamente para você. O artigo 1255 do Código Civil diz que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito à indenização, porque uma das chamadas para nós conversarmos a respeito de benfeitorias e retenção giram em torno do direito à indenização e de retenção sobre a coisa edificada. Então, se quem edificou as obras ou plantações, que você já entendeu que são as seções artificiais, provocadas pelo homem, diferente das naturais, que são formações de ilha e aluviões. Se quem edificou está de boa fé, terá direito à indenização. Prosseguindo no nosso tema acessões, já no artigo 1256, parágrafo único, está escrito que presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Conceito esse que fica muito bem descrito no material que preparamos para vocês, que diz o seguinte: o proprietário que presencia construção ou lavoura no seu terreno e nada faz, é no mínimo negligente, embora seja mais frequente que, em situação dessa natureza, o proprietário pretenda beneficiar-se do trabalho alheio. Assim, a presunção de má-fé do proprietário que age de tal maneira, cabendo a este realizar a prova de que foi justificável a sua omissão. Como disse em slide anterior, a nossa lei veda o enriquecimento sem causa, gente. Então, aquele jeitinho brasileiro, aquele oportunismo do proprietário do imóvel em permitir que seja locatário, seja superficiário, sem previsão legal, como está escrito na letra do artigo 1369 do Código Civil, ele não tenha dispensado de forma legal o direito sobre a coisa, é uma situação jurídica complexa. Como reflexões finais, está no nosso código que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Obrigados a guardar a probidade e a boa-fé, que são princípios de confiança. Já no 423, no contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Então, o famoso contratinho de gaveta
que tem julgados inclusive chamando de contrato de padaria, se tiver aquela velha cláusula que se abre mão dos direitos sobre qualquer coisa que fica aderido ao solo, etc. Como nós vimos o princípio que o acessório segue o principal. Se for em relação de locação, está coberto pela súmula 335 do STJ. Sim. Porém, se for uma acessão, uma construção, se essa construção foi feita de boa fé, caberá direito à indenização. Lógico, com análise do caso concreto. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Artigo 424 do Código Civil. Gente, como disse, nós temos mais de 15 anos de experiência em negócios imobiliários. Eu, Thiago Maia, atuante no âmbito da engenharia legal, muitos negócios imobiliários, aí incorporações, muitas avaliações. Se pudermos atender com as nossas consultorias na modalidade online ou tirar qualquer dúvida, estamos aqui nesse canal à sua disposição. Por fim, vamos voltar ao início, ao piano, que já dizia: tais são os preceitos do direito. Viver honestamente, não ofender ninguém, dar a cada um o que lhe pertence. Com essa reflexão, encerramos esse vídeo e ficamos abertos ao seu comentário, às suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Nos vemos no próximo, com a graça de Deus. Saúde e paz a todos nós. Um grande abraço.